Olá, segunda série, e aí, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor do Instituto Marechal Malé. Vamos dar continuidade então à nossa aula de gramática sobre período composto por subordinação. Nós vamos dar então continuidade nas orações subordinadas adverbiais. Tá aqui. Bom, nós já aprendemos como identificar as orações subordinadas adverbiais, né? Nós então sabemos que essa oração tem a função de advérbio, só que quais as funções, as circunstâncias adverbiais que essas orações então vão exercer, tá? Bom, então vamos lá. Mesma situação, existe então a oração principal, existe a oração subordinada. A oração subordinada, quando desenvolvida, vai ser então composta pela conjunção e o verbo que vai estar então conjugado, né, ou seja, vai estar flexionado em na verdade, modos, tá, verbais, como o indicativo, o subjuntivo ou o imperativo, tá? Então, e logicamente que a conjunção que vai iniciar a oração subordinada vai receber o nome de conjunção subordinativa adverbial, tá? Então, vamos à classificação, certo? Porque nós já estudamos como identificar as orações. Só que existem, logicamente, as orações reduzidas, né? Vamos ver isso mais à frente. Então, temos aqui circunstâncias expressas pelas orações subordinadas adverbiais. Temos aqui de causa. Vocês devem saber de todas estas classificações, tá, gente? Vai cair tudo na prova. Se vocês não se atentarem a isso, infelizmente, a nota geralmente não é boa para provas que envolvem orações subordinadas, tá? Infelizmente, já houve caso de turmas inteiras assim tirarem 0 na prova. Mas é zerarem mesmo, porque realmente é um assunto que exige muito estudo por parte do aluno, tá? É difícil? Não, não é difícil, certo? Mas exige estudo. Se não estiver aqui, não tem jeito, tá? Causa, então. A ideia de causa está diretamente ligada àquilo que provoca um determinado fato, tá? Ou motivo, né, do que se declara na oração principal. É aquilo, né, ou aquele que determina um acontecimento. Então, vamos lá. A principal conjunção subordinativa causal é porque. Só que nós temos pois, pois que, já que, uma vez que, visto que. Exemplo. As ruas ficaram alagadas porque a chuva foi muito forte. Olha, existe uma grande dúvida entre no caso, pessoas que estudam as orações, entre as orações subordinadas adverbiais causais e as orações coordenadas sindéticas explicativas, tá? Qual é, então, a diferença entre as duas? Observando, então, aqui. As ruas ficaram alagadas porque a chuva ficou muito forte. Olha, nós temos aqui, então, observe, a oração subordinada. Beleza. Você vai observar qual é o fato que vem em sequência, o primeiro e o segundo fato, tá? Fatos, né? Então, qual é o primeiro fato que causou o outro? Olha, a chuva veio muito forte, aí depois as ruas ficaram alagadas. Então, na oração subordinada adverbial, o segundo fato é a oração principal. E o primeiro fato é a oração subordinada. Certo? Beleza. Então, qualquer outra oração que você fizer em que a oração, no caso, coordenada sindética explicativa for o segundo fato, aí vai estar correto, tá? Se não, vai ser, no caso, causal. Vamos ver aqui, olha só. Eu fui ao colégio porque as aulas recomeçaram. Beleza. Você foi ao colégio primeiro porque as aulas recomeçaram ou as aulas recomeçaram antes de você ir ao colégio? Agora é que vem o problema, não é? Vamos lá, olha só. Se eu fui ao colégio, então isso aqui aconteceu antes dessa decisão. Então aqui ainda continua sendo uma adverbial, tá? Vamos fazer uma outra aqui. Fique quieto, porque está
incomodando. Beleza. Então, você está incomodando antes e eu estou pedindo para você ficar quieto, ou você primeiro está ficando quieto para depois incomodar, né? Logicamente que este aqui é o primeiro fato. Então, esta é uma oração também adverbial causal, tá? Então, quando é que há uma oração subordinada? Desculpem, uma oração subordinada... não, uma oração coordenada sindética, pelo amor de Deus, né? Quando, então, você tem o primeiro fato, ou seja, então, muitas vezes as pessoas cometem muitos erros referentes a isso, né? Referentes, então, a como fazer essa identificação, beleza? Esse é um baita problema, certo? Beleza, olha só, nós temos então aqui este exemplo que eu vou dar aqui agora. Vá com o seu irmão, porque você precisará de ajuda. Beleza, agora vamos ver aqui. Faltou acento aqui, né? Qual é o primeiro fato, qual é o segundo? Primeiro você vai com seu irmão, né? Você vai precisar da companhia dele. E aí depois você vai chegar lá e vai precisar de ajuda. Pronto, aqui nós temos o primeiro fato, tá? E o segundo fato fica com a oração, tá? No caso, coordenada sindética explicativa. Aqui nós temos só orações, oração subordinada adverbial desenvolvida, certo? Então, observe que muitas vezes as pessoas acabam produzindo orações sindéticas explicativas, né, achando que estão produzindo adverbiais causais. Este é o problema. Observe, você vai tirando aqui, né, da cabeça exemplos e você só está criando causais. Por quê? Porque olha só o contraste. Vamos tratar de forma similar a oração principal com a oração coordenada sindética, aliás, assindética. Vá com seu irmão e as ruas ficaram alagadas. O segundo fato vai ficar, no caso das adverbiais, né, com a oração principal. E o primeiro fato vai ficar com, então, a oração coordenada assindética. A oração subordinada vai ser a, no caso, adverbial causal, e a oração sindética, coordenada sindética explicativa, vai ser o segundo fato. Então, a subordinada vai ser o primeiro fato e a coordenada sindética explicativa o segundo fato. Se isso não ocorrer, não vai dar certo. Ou seja, você está criando, na verdade, só causais ou então só explicativas. Aqui não pode ser o primeiro fato nunca, tá? E aqui não pode ser o segundo fato, nesse caso, tá? Assim como também a subordinada não pode ser o segundo fato e a coordenada o primeiro. Isso não pode ocorrer, tá? Entenderam? Então é isso. Eu espero que tenha ajudado. Beleza, aí nós temos também as orações. Então essa daqui vai ter uma causa, né? Observem. As ruas ficaram alagadas. Qual a causa? Porque a chuva foi muito forte. Nós também temos a circunstância nas orações subordinadas adverbiais, primeiro de causa, agora de consequência, tá? As orações subordinadas, então, vão ser aquelas que expressam consequência, que logicamente expressam a consequência, um efeito, né, do que se declara na oração principal. São introduzidas pelas preposições, então, que, as locuções de forma que, de sorte que, tanto que, etc. Né? Tem essas estruturas aqui, ó, tão que uma parte fica na oração principal e a segunda na oração subordinada. Tá? Vamos lá então. Exemplos. É feio que dói, né? Beleza. Olha só. Ele é feio que dói, a consequência, né? Causador. Nunca abandonou seus ideais, de sorte que acabou concretizando-os. Então é uma consequência do que está então expresso na oração principal.
Beleza? Só que há também a condição de a condição de condição, ó. A circunstância, vamos mudar, né, de condição. Também é uma oração, a oração subordinada. Nós tivemos aqui a primeira, né, adverbial causal, a oração subordinada adverbial consecutiva, oração subordinada adverbial, aqui no caso, de condição. Olha, a gente vai até ter que voltar aqui porque, neste caso aqui, as orações reduzidas estão sendo trabalhadas junto com as orações adverbiais desenvolvidas. Então, como é que a gente pode desenvolver e reduzir uma oração adverbial? Da mesma forma que as substantivas. Você retira a conjunção, só que aqui é adverbial, não é integrante, e você vai fazer com que o verbo que está na oração subordinada, que está em um dos modos verbais, vá para uma das formas nominais. Beleza? Então vamos ver aqui a causal. Olha só. Uma reduzida. Deixe-me achar aqui. Está aqui. Aqui a causal, né? Vamos achar aqui a reduzida. Beleza. Por ter muito conhecimento, olha só, é sempre consultado, tá? Esqueçam disso aqui, ó. A oração é por ter muito conhecimento, é sempre consultado. Então nós temos uma oração subordinada, adverbial, causal, reduzida de infinitivo. Por ter muito conhecimento, tá? É sempre consultado. Nós temos então aqui, vou tirar isso aqui, não quero nem saber. Pronto, tá aqui. É esta forma aqui, ó. Esta é a oração subordinada. Por ter muito conhecimento, está com o verbo no infinitivo, não há conjunção, é sempre consultado, tá? Seria assim, é sempre consultado porque ele tem muito conhecimento. Se nós desenvolvêssemos, né, a oração. Beleza, então. As orações subordinadas adverbiais consecutivas. Vamos ver as, então, reduzidas, tá? Tá aqui. Nunca abandonou seus ideais, de sorte que... Aí nós temos aqui a conjunção, tá? A locução conjuntiva. E o verbo está, então, flexionado. Agora, vamos ver uma que é, no caso, reduzida. Não consigo ver televisão sem bocejar. Se fôssemos, então, desenvolvê-la. Não consigo ver televisão... de sorte que não posso ficar sem bocejar, por exemplo, tá? Beleza. Sua fome era tanto que comeu com casca e tudo. Nós temos aqui então uma oração que está desenvolvida, tá? Sua fome era tanta, deixa-me ver aqui se dá para reduzir. Nem todas as orações têm como reduzir, tá? Sua fome era tanta, não tem como, isso aqui, tá? Beleza, mas deixa. A questão é que nós estamos aprendendo então a reduzir, retirando a conjunção, fazendo com que o verbo que esteja em um dos modos verbais vá para uma das formas nominais. Beleza, nós vimos aqui também a de condição, né? A de condição, na verdade, iríamos começar a ver, né? Ela vai expressar uma condição. Para algo acontecer, uma condição será imposta. A conjunção principal é a se, mas temos caso, contanto que, desde que, salvo se, exceto se, a não ser que, a menos que, sem que, uma vez que. Tá? Seguida de um verbo no subjuntivo. Por quê? Porque há uma condição. Não há uma certeza de que o fato vai ocorrer. E o subjuntivo é o modo verbal que exprime incerteza. Então vamos lá, olha só. Se o regulamento do campeonato for bem elaborado, certamente o melhor time será campeão. Nós temos aqui então a oração principal e a subordinada que está à frente da principal. Isso é muito comum nas orações subordinadas adverbiais. E aí a vírgula se torna obrigatória, tá, gente? Beleza. Agora, se a oração subordinada vier primeiro, então a vírgula vai ser facultativa entre a principal e a subordinada. Agora vamos, somente para, no caso, explicar, nós temos aqui uma condição. O melhor time vai ser campeão com essa condição, se o regulamento do campeonato for bem elaborado. Agora vamos ver uma reduzida. Olha só. Conhecendo os alunos,
o professor não os teria punido. Então, conhecendo, temos aqui ó, o endo, ou seja, o verbo no gerúndio. Então, nós temos, neste caso aqui, uma oração subordinada, adverbial, condicional, reduzida de gerúndio. Beleza? Tá aqui. Então, nós temos aqui a concessiva. Vai haver uma concessão, gente. O que é uma concessão? Olha, você tem um fato em que você traz uma contradição. Você traz, então, uma ideia oposta em si. Só que vai acontecer um fato inesperado, como está escrito aqui. Ó. E vai acontecer o quê? Uma concessão para aquilo que não deveria acontecer. O nome é concessão, está correto. Tá? A principal conjunção é embora, mas existem, por exemplo, a conquanto e ainda locuções adverbiais, ainda que, ainda quando, mesmo que, se bem que, posto que, apesar de que. Exemplo. Compare agora... Não, vamos ver aqui o exemplo, né? Só irei se ele for, tá? Olha, parece até uma, então, condicional, né? Olha só, observe este exemplo. Só irei se ele for. Então, é uma condição, na verdade, né? Só que observe, o fato de eu ir só se realizará caso essa condição, né, se ela for satisfeita. Agora, vamos comparar com outra. Irei mesmo que ele não vá. Agora, nós temos aqui algo que parece uma condição, mas não é. Olha só. Irei mesmo que ele não vá. Mesmo que ele não vá, eu farei isso, mesmo que não seja para acontecer. Não é uma condição, é uma concessão. Beleza? Então, irei de qualquer maneira. Então, isso que é concessão. Entre algo que foi determinado, você deixa com que alguma coisa aconteça diferente daquilo. Todos podem sair, exceto fulano de tal. Tá? Beleza, e aí vamos ver uma que seja reduzida. Tá? Fui aprovado sem estudar. Olha só. Fui aprovado mesmo que não tenha estudado. Então, foi aprovado sem estudar. Está reduzida de infinitivo. Tiramos a conjunção ou a locução conjuntiva, sem que. Tá? Ou embora não estudasse, tiramos a conjunção. E fizemos com que o verbo, que estava conjugado em uma das formas nominais, aliás, em um dos modos verbais, fosse para uma das formas nominais. No caso, o infinitivo. Então, é uma oração subordinada adverbial, tá? Concessiva reduzida de infinitivo. Beleza? Na próxima, no caso, aula, nós iremos continuar então com a comparativa, tá, gente? E vamos ver a conformativa também, certo? Beleza, então vamos e a proporcional. E de tempo ainda, são várias, né? Beleza, então na próxima aula a gente vai dar continuidade. Eu já vou então apresentar alguns exercícios para vocês, que vamos corrigir no início da aula e dar continuidade à explicação também, tá bom? Então até lá, tchau, tchau.